Hi guys, good afternoon. How are? I care not to bear and you. Olá, meus amores, boa tarde. Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Na nossa aula de hoje, nós vamos estar utilizando, o nosso Grammar Prepositions of Time, na qual nós vamos estar estudando a nossa gramática sobre as preposições de tempo. Nós vamos dar continuidade aí ao nosso extra classe, na Unit 2. Na unidade 2 do livro de vocês, nós vamos trabalhar a page 12. Portanto, open your book, please, page 12. Abram os livros de vocês, por favor, na página 12, ok? Na página 12 do livro de vocês, como também na 19, nós vamos estar fazendo essa relação entre as duas páginas de estudo do nosso livro, ok? Referentes ao capítulo 2, do início do nosso capítulo até e também o extra classe aqui demonstrado. Então, no Preposition of Time, nós vamos observar que nós temos aí uma frase de análise, a qual ela diz: José Saramago was born in a village called Azinhegar in the Ribeirão province on November 16 in 1922, ok? Então, nós vamos observar que ele diz que José Saramago nasceu numa vila chamada Azinhanga, na província de Ribaltejo, em 16 de novembro de 1922. Observem aí as preposições in e on referente a essas informações. Sabendo nós que as preposições elas servem para quê? Elas têm a função, de juntar, de fazer essa ligação entre um termo e o outro, proposto aí nas frases. Dentre as principais preposições, nós vamos estudar de tempo, que são in, on e at. Ou seja, elas são as principais preposições em inglês, e que muito confundem os estudantes da língua inglesa, pois as mesmas normalmente elas estão divididas entre preposições de tempo e preposições de lugar, onde eu também faço uso, em ambas as referentes preposições, tanto de tempo como de lugar, o on e o at. No caso, que nos confundem de que forma nós vamos estar utilizando, visto que os mesmos, as partículas são as mesmas, porém em contextos diferentes. Então, vamos lá, let's go para a prática, Então, let's practice, vamos praticar. Observando aí os itens demonstrados. Se nós observarmos, no time de tempo, aqui mencionado na foto, ele vai indicar o quê? Que o in relacionado ao tempo, ele serve para auxiliar nos meses, anos e estações do ano, que seguem aí nos exemplos a seguir: in the morning, afternoon e evening, Que no caso aqui dessas expressões, nós vamos estar observando que todas elas são relacionadas, a um período do dia, certo? Na sequência, nós vamos observar o on, ainda como time, como preposição de tempo, Nós vamos observar que o on é para dias da semana, datas, com a palavra que vem mencionada day, dias específicos. Aí tem o exemplo on my birthday, em meu aniversário. Na sequência, nós temos o at, também como preposição de tempo, no qual ele é utilizado para horas, nomes de datas especiais, como nos exemplos a seguir: at midday, noon e lunchtime, No qual eles vão estar expressando essas ideias, de datas e horas específicas, No qual as mesmas são, de certa forma, especiais. Dentro das preposições place, lugar, nós temos o in, como algo, alguém que está localizado do lado de dentro, ou seja, nas cidades, estados, países, e objetos como caixas, bolsas e etc. Na sequência, o on, nós vamos observar que ele é indicado para algo, alguém que está
ou sobre uma está em cima ou sobre uma superfície, certo? Alguém relacionado aí a uma pessoa ou um objeto que esteja em cima dessa superfície. Para avenidas e ruas, tá? Sem o número do local. O at, ele é também utilizado para algo, só que desta vez ele é alguém que está ao redor, ou seja, em um lugar. No momento específico, endereços com número, tá? Vamos observar que é diferente do on acima mencionado. Logo abaixo nós temos o quadro de análise, certo? Nesse quadro de análise nós temos aí, de forma resumida, we, us, in. Nós devemos usar o in. We, us, on. Nós devemos usar o on. We, us, at. Como nós devemos usar o at, ok? O in, nós usamos ele para centuries, né? Aí no caso são os séculos. Nós usamos para decades, que são décadas, years, anos, months, meses, countries, países, regions, regiões, states, estados, cities, cidades. Certo? Na sequência, neighborhoods, tá? Que são, dá essa ideia de, na verdade são bairros, né? Neighborhoods, né? Igual ele faz a utilização neighbor, vizinho, neighborhoods, bairros, certo? Na sequência, idea of inner, né? Da ideia de dentro, algo está dentro, como, por exemplo, o centro, né? Na sequência, nós temos you, we, us e on, né? Nós vamos usar o on em que situações? Days, dias da semana, days, dias, weeks, semanas. Na sequência, streets, ruas, avenues, né? Que são as avenidas. Na sequência, some holidays, né? E para alguns feriados, weekend, né? Na verdade é para o final de semana, e on the beach, né? Que são expressões voltadas na expressão voltada para a praia, né? We use at, nós usamos o at para horas, hours, address, né? Que são endereços, e specific locations, que são aquelas localidades específicas, ok? Pay attention, don't forget, não esqueçam essas informações. Pois bem, meus queridos, já chegando no nosso extra class, na page 12, nós temos prepositions of time, onde nós vamos continuar o nosso estudo das preposições de tempo, in, at e on. É necessário nós sempre darmos ênfase, tá? No conceito das preposições, certo? Como eu mencionei no início desta aula, na qual as preposições elas são o quê? Os termos que funcionam como conectivo das orações. Ou seja, elas são de suma importância para conectar essas palavras, né? Formando assim uma frase. Seja um substantivo, seja um pronome, estabelecendo essa ligação que há entre eles, certo? As mesmas têm essa função de completar o sentido das frases. Alguns alunos me perguntam, Teacher Luana, qual o significado das prepositions on, in e at, tá? Os significados são nos, nas, em, as e aos. Mas é importante ressaltar que nem sempre vai haver essa concordância de pegar ao pé da letra o significado das preposições e colocar no contexto, quando for assim feita uma tradução, mediante uma tradução. O que acontece? A proposta é que nós venhamos entender, certo? Compreender a função que cada preposição exerce. Sendo assim, ao nosso favor, facilita a nossa aprendizagem. Ou seja, nós vamos, a partir do momento que eu entendo a função de cada preposition que eu vou estar utilizando, isso vai facilitar e muito a minha aprendizagem. Ou seja, eu vou ter uma aprendizagem efetiva na língua inglesa voltada para as preposições, ok? Então, nós temos algumas regras na qual nós não podemos esquecer, visto que, né, uma delas, a primeira delas é a questão de que nas rules as prepositions elas são polissêmicas. Teacher Luana, o que é polissêmicas? Ou seja,
A mesma preposição, ela tem sentidos diferentes, ou seja, de acordo com a função que ela exerce, nós devemos observar o contexto a qual a mesma está sendo inserida. Observe os exemplos. Se eu falar, por exemplo, I live at o First London Street, né? Se eu dizer que eu moro, né, na Rua Londres primeiro, né, o número da casa primeiro. Então, número 1, número da casa. Então, eu vou estar dizendo que eu moro at 1 London Street, né? Então, eu moro nesta rua. Então, eu vou estar falando de quê? De uma rua, tá? Na qual, quando eu mencionei a vocês, né, no início da nossa aula, eu mencionei a questão do uso, né? Então, nós temos aí a utilização, quando eu falo do at, eu vou estar utilizando ele como endereço, certo? No qual eu vou estar identificando que a minha rua é a Rua London, tá? É a Rua London número 1. Então, eu tenho aí um endereço específico, tá bom? De onde eu moro. Se vocês observarem, nós vamos estar observando, trazendo, na verdade, um outro exemplo. I wake up, né, at 7 a.m., por exemplo, né, que eu estou dizendo que eu levanto às 7 horas da manhã. Eu estou aí identificando novamente a preposition at, tá? Na qual a mesma está exercendo uma função. Ambos eu usei at, só que nesse caso, na anterior, eu usei para indicar o quê? Um endereço específico, Rua London, número 1. Agora eu estou me referenciando ao quê? A hora, tá? A hora, por isso que eu devo fazer uso do at. Observem aí que quando nós falamos das preposições em si, elas não variam em gênero ou em número. Elas são formadas por uma, 2 ou 3 palavras na sua composição, ok? Dando continuidade aí, ele fala remember, né? Vamos estar relembrando. O at, for the time of day, né? Quando ele fala aí do tempo, né? Durante o dia, I woke up 5 o'clock, né? Ele diz que se levanta às 5 horas em ponto. On for days and dates, né? O on, quando eu uso para dias e datas. I woke up at 5 o'clock on Mondays. Então, eu levanto às 5 horas nas segundas-feiras. I for longer periods such as months, years, seasons. Né? Então, por longos períodos, tais esse como meses, anos e seasons, estações. I woke up at 5 o'clock on Saturday summer, né? Então, ele diz que levanta às 5 horas em ponto, né? Fala aí do dia, né? Saturday, em summer, no verão. Então, nós vamos observar que além dele tratar, né? Da hora, né? Traz aí a questão do dia e a questão da estação. Então, nós vamos observar que nessa frase nós utilizamos o at antes de hora, o on para o dia e o in para uma estação, tá? Do ano. Some expressions with prepositions of time. Então, algumas preposições de tempo. Nós temos at night, à noite. At the weekends, né, no final de semana. At Christmas, né, no Natal. At moment ou at present, né. At moment é o momento. At present, no presente, né, algo que está acontecendo no momento também presente. At some time, né, um pouco de tempo. Nós temos o use, né, como nós fazemos a utilização dos mesmos. In the morning, né, na manhã. In the afternoon, à tarde. In evening, né, no início da noite. Então, nós temos aí but, né, mas de que forma? O first day morning, né, quando nós queremos falar que
mais in the morning, né? On Thursday morning, no qual nós vamos utilizar o mesmo dizendo que na terça pela manhã, in the afternoon body, on Saturday afternoons, né? Então nós vamos observar nos sábados, né, à tarde, e na sequência in the evening but or Thursday evening, né? No caso ele vai estar indicando aí nas quinta-feiras, não é isso? Nas noites de quinta-feira, por exemplo. We do not use in add-ons before last days every, né? Então ele diz quando nós não usamos in or yet, né? Antes de last, next, this e every. Então, see you next Friday, né? Então veja, né, na próxima sexta. Na sequência é de modo positivo, nós fazemos a utilização. Então, see you on next Friday, não, nós não fazemos essa utilização, tá? De identificar que é na próxima sexta. Não há necessidade. I will marry next this week. Aí sim, é correto, né? Eu irei me casar na próxima semana, né? Ou nesta semana. Aí está de fato correto. Agora, se eu fizer a utilização I will marry on next this week, tá? Está de forma errônea, está errado. Dando sequência, we use in to indicate how long it takes to do an action, né? Então, se nós observarmos aí, ele nos trata aqui essas indicações, quando nós usamos o in, né, para indicar como nesse questionamento de longo, né, de fazer longas ações. Essas longas ações propostas, no exemplo a seguir, this course was made in 4 weeks, né? Então ele diz que que estava fazendo, né, este curso há 4 semanas. Então ele estendeu essa ação proposta, certo? Por um período como um período longo, né, como mencionado, que durou cerca de 4 semanas, tá? Indicando que o in ele está sendo mencionado antes, tá, dessa quantidade, desse tempo longo aí mencionado. In spoken language we may use or not on 4 days. Né? Então ele fala aí na questão da linguagem, né? Como nós podemos usar ou não usar antes de dias. I arrived on Monday, I arrived on Monday. Né? Então ele fala aí o quê? Que eu, né, ele traz aí a situação de que eu cheguei na segunda-feira, ok? Então, meus amores, só remember, tá? Relembrando um pouquinho do que foi o nosso estudo das prepositions. Qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? A Teacher Luana está à disposição.